vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição de um programa que é feito especialmente e com todo o carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. E eu quero começar dizendo que esse programa é composto de vários quadros e que tem por objetivo abordar temas da doutrina bíblica, mas direcionados a toda a família, com linguagens para todas as idades. A majestade de Deus é algo tão magnífico que sequer conseguimos mensurar. Eu me lembro de quando tive a oportunidade de conhecer um palácio que era utilizado por reis e rainhas lá no século XVIII, mas que traduz em sua grandeza e ostentação o quanto o ser humano pode investir em sua ânsia pela glória pessoal. Pois é, a glória de Deus em muito transcende tudo aquilo, a ponto de não conseguirmos sequer imaginá-la. E isso nos leva a pensar que, apesar dessa glória e desse poder, dessa grandeza e soberania, o Senhor Jesus se permitiu vir a este mundo, ser humilhado e ir até a morte de cruz, que era a morte reservada aos marginais da época de Jesus. E isso tudo por amor a mim e a você, por amor à sua igreja fiel. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Daniel Moreira e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão e as características do Senhor Jesus identificadas profeticamente nesse livro. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes, utilizando a figura bíblica da rainha Vasti, vai falar sobre o tema Como Educar os Filhos no Temor do Senhor. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai continuar a trabalhar com o louvor Esta é a Mensagem Eterna de Deus, hoje ensinando os acordes para a mão esquerda no teclado. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri falará sobre o tema A Promessa para os que temem a Deus. Você fica agora com o quadro Lições do Manaim. E nós começamos agora o quadro Lições do Manaim. E você já sabe, esse quadro está totalmente vinculado à Escola Bíblica Dominical do último final de semana, né, do último domingo. Esse é um trabalho que tem sido feito aqui na Igreja Cristã Maranata, de nós repercutirmos os temas, aquilo que é tratado na Escola Bíblica Dominical ao longo de toda a semana, através de diversos conteúdos que são transmitidos, seja aqui pelo nosso canal no YouTube, seja pela Rádio Manaim.
E a gente fecha a semana com esse quadro, que é o quadro Lições do Manaim, dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo agora a esse quadro que a gente começa agora. E junto comigo aqui está mais uma vez o pastor Daniel Moreira. Daniel, paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Pai do Senhor, Josias, Pai do Senhor a todos, queridos. Ainda o pastor Sérgio não pôde vir, né, por conta de um outro compromisso profissional, mas estamos alegres também pela participação dele. Nós três trabalhamos juntos na organização, né, desse quadro e tudo mais. O pastor Sérgio, mais uma vez, contribuiu bastante e, se Deus quiser, próxima semana a gente está junto. Quiser. Amém? Bom, esse quadro, ele traz, como nós falamos, uma abordagem ao tema da Escola Bíblica Dominical. E por isso a importância desse programa, a importância desse quadro para todos aqueles que estão alinhados com essa experiência doutrinária que nós temos vivido, que é maravilhosa. Todos aqueles que têm se envolvido com ela têm testemunhado de que se trata de uma experiência, de uma bênção, de um renovo muito grande. E a gente tem nesse quadro não apenas uma ação unidirecional, ou seja, só daqui para vocês aí, mas vocês participam, vocês interagem com a gente. E uma das maneiras de interagir é através desse QR Code que está aparecendo aí na tela. E se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai perceber que o seu aparelho, né, o seu sistema vai ser redirecionado para o WhatsApp. Lá no WhatsApp você pode mandar uma mensagem para a gente. E essa mensagem, o que a gente pede que você escreva nessa mensagem é qual a importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno para a sua vida, para a vida da sua família, para os seus amigos, para a sua igreja, os irmãos que assistem também, que comentam acerca do programa. E a gente sempre traz aqui duas participações que foram enviadas na forma escrita, pessoas que digitaram ali, né, que escreveram ali a sua mensagem, e duas participações que foram enviadas em vídeo. São vídeos curtos, de até 30 segundos, que você também pode enviar para nós sua participação, falando sobre a importância do programa. Vamos ver agora no comecinho do quadro o que nos dizem os irmãos que enviaram para nós as suas participações. A primeira veio de Ciudad del Este, que é no Paraguai. Nosso irmão Douglas Santos nos enviou a mensagem e o Douglas diz o seguinte: o programa traz ensinos que alegram os nossos corações e abençoam os nossos lares. Glória a Jesus, obrigado Douglas. A Ana Paula, nossa irmã Ana Paula de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo, escreveu o seguinte: o programa é um grande aprendizado que tem me edificado muito e me ajudado na jornada espiritual. Glória a Jesus, que bênção, Daniel. A gente vê que aquilo que o Espírito Santo está fazendo está de fato contribuindo para os irmãos, né? É por isso que é importante, muito importante, sabe, queridos, essa interação, né, pastor Josias? Uhum. Esse QR Code, os irmãos fazerem os comentários, a experiência do programa, né, as experiências com o Senhor, a edificação espiritual, o crescimento espiritual. Glória a Deus. Né? A gente recebe do Brasil inteiro, do exterior, às vezes são adolescentes também, jovens, né? Às vezes o esposo e a esposa. Então isso é edificante para todos nós. Amém. Glória a Deus. Bom, agora a gente vai assistir aqui, Daniel, Sim. duas participações que vieram em vídeo, né? Uma veio de Eunápolis, na Bahia, nosso irmão Yuri, e outra veio de Natal, no Rio Grande do Norte, nosso irmão Thales. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Yuri e eu faço parte do grupo de jovens da Igreja Cristã Maranata no Pequion, ministério do pastor Jorge Moura, em Eunápolis, Bahia. Quero dizer da grande importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno e é de grande relevância para as nossas vidas espirituais e está sendo um grande aprendizado na obra do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos que estão na frente deste programa. Meus irmãos da paz do Senhor, meu nome é Thales, eu sou membro da Igreja Cristã Maranata do bairro Alecrim, em Natal, no Rio Grande do Norte, que está sob o ministério do pastor Orlando Lucindo. E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Eu estou aqui na cidade de Acari, onde nós prestamos assistência ao final de semanas nesse trabalho da igreja, ao lado aqui da cidade de Currais Novos. E o que eu tenho para falar do programa é que ele tem sido uma bênção nas nossas vidas. Principalmente falo da minha, porque sempre o comentário dos pastores, aquilo que o Espírito Santo os inspira
a falar no programa tem servido muitas vezes de insumo para mensagens, para evangelizações. Aquilo que o Senhor tem nos ensinado tem sido de muito valor, porque com certeza esse complemento da Escola Bíblica Dominical tem feito toda a diferença na vida daqueles que acompanham o programa. É sempre bom nós vermos e ouvirmos os comentários, porque o Senhor tem nos acrescentado muito. Eu particularmente tenho até o testemunho da minha avó, que ela também assiste o programa, e tem até mesmo um carinho especial pelos pastores, né, Sérgio, pastor Daniel, que ela identifica os pastores, inclusive, sempre que conversa comigo fala ali sobre eles e aquilo que eles transmitem também, não é, nos programas. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Obrigado ao Douglas, à Ana Paula, ao Yuri e ao Thales por terem enviado suas participações, bem como a todos os demais irmãos que também enviaram. Nós acabamos por escolher essas 4 aqui para compartilhar com vocês. E isso é uma bênção, porque a gente vê o crescimento deste projeto, o crescimento desse programa, né, e o quanto ele tem sido importante na vida de cada um de nós. Bom, a gente vai agora dar início propriamente ao tema do programa de hoje. E uma das coisas no livro de Cantares, isso já foi objeto de conversa nossa aqui em outras edições do programa, né? Que o livro de Cantares ele traz um diálogo, né, entre um noivo e a noiva, entre o amado e a amada, né? E que profeticamente apontam para a figura do Senhor Jesus e da sua igreja. E é interessante o fato de que, né, é um livro, e a gente já disse isso também outras vezes, extremamente profético. Daniel, você quer fazer uma introdução sobre o que nós tratamos na Escola Bíblica Dominical, porque foi a identificação de algumas características do Senhor Jesus. Bem, queridos, nós temos já aprendido na Escola Bíblica Dominical, nos seminários, que o livro de Cantares, ele está envolvido em mistérios, em profecias. Portanto, Cantares, o livro de Cantares, é um recurso notável para a igreja fiel desta última hora. E uma das faces extraordinárias e gloriosas do livro está exatamente nas profecias, Josias, a respeito do Senhor Jesus. Glória a Jesus. É interessante a gente olhar por essa ótica, com perdão quase da redundância, né? A gente fazer essa análise, porque na medida em que o livro vai se discorrendo esse diálogo, a gente vê que durante todo o tempo o noivo ele identifica características da noiva e a noiva identifica características do noivo. Exatamente. E a gente percebe que nas características que o noivo fala acerca da noiva, está ali uma descrição profética do que é a igreja fiel hoje, né? E das características que a noiva aponta do noivo, né, daquilo que ela vê no noivo, nós vemos as características do Senhor Jesus ao longo de todo o projeto profético. Principalmente seu ministério, né? Exatamente, e principalmente seu ministério. Até porque a igreja está vivendo esse momento, né? Nós estamos vivendo esse momento agora do fim, mas o Senhor Jesus é eterno, então você identifica tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E aí eu quero chamar a atenção para uma expressão e pedir que você comente, onde a gente identifica Jesus como pastor, né? Que depois ele se apresenta como pastor, que é em Cantares, capítulo 1, verso 7, que diz assim: onde apacentas o teu rebanho? Então ali ela identifica Jesus, né? essa característica de Jesus. Você quer comentar? Essa expressão, né, apacentas o teu rebanho, então fica patente, fica assim evidente a figura profética do Senhor Jesus como o bom pastor. E quando fala de rebanho, fala das ovelhas, porque a igreja é corpo, mas a igreja o bom pastor
ele cuida das ovelhas no seu aprisco. Então, esse texto ele faz referência tanto ao Senhor Jesus, como bom pastor, e ao homem, de um modo geral, como ovelha, isto é, sob o cuidado desse pastor. E é interessante que quando a noiva, né, que é tipo da igreja, ela faz essa pergunta ao noivo, isso demonstra um desejo claro da noiva em estar, em encontrar o rebanho onde ele, Jesus, é o pastor. Exatamente. Né? E isso é interessante porque a busca daquele que quer ter a vida eterna, que quer viver a experiência real de salvação, que quer conhecer o Senhor, em nada está associada a qualquer coisa do homem. Onde é que eu quero chegar? A importância é saber onde eu vou estar, em qual aprisco em que eu vou estar, onde o pastor desse aprisco seja efetivamente o Senhor Jesus, e não outro. Exatamente. Tá certo? Não é A, B ou C, né? O grande teólogo, o grande estudioso, Líder. o grande líder. Não é isso. A pergunta da igreja fiel não é essa. Não, eu quero saber onde é que Jesus é o pastor. Exatamente. Né? Eu quero saber onde é que ele é quem toma conta do aprisco, ele que cuida das ovelhas, né? Ele que está presente. E o próprio Senhor Jesus, né, em João capítulo 10, verso 14, nós vamos ler agora, ele deixa claro o seu papel em relação à sua igreja, quando diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Exatamente. E é interessante, Daniel, porque só o Senhor Jesus, né, e aí a gente vê a Trindade, a figura da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que podem dizer com toda certeza: eu sou, né? Nós estamos aqui por um período, mas eu sou. Ele é o bom pastor dos discípulos há 2000 anos atrás, ele é o bom pastor de toda a história da igreja ao longo desse período, ele é o bom pastor da igreja hoje, da mesma maneira ele conhece as ovelhas e as ovelhas também sabem onde ele está presente. É interessante, queridos, até hoje ainda existe lá em Israel essa atividade, né? O pastor de ovelhas. E desde os tempos do Senhor Jesus, né? Antes do Senhor Jesus já, né? A sociedade agropastoril. E existem locais onde os rebanhos se encontram, Josias. O pastor tem 30 ovelhas, ou tem 40, 50, eles se encontram. E as ovelhas se misturam. E os pastores ficam ali conversando e tudo. E na hora que o pastor vai embora, ele dá um sinal. Às vezes é um assovio, às vezes é alguma palavra, né? algum brado, tudo. E as ovelhas daquele pastor saem, às vezes estão todas misturadas ali, mas elas saem e seguem aquele pastor. E o Senhor Jesus fala sobre isso. Das minhas eu sou conhecido. Né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Ouvem a minha voz. Então, veja que até nessas características assim, culturais, né? Isso tem um aspecto assim, profético desse pastoreio. Glória né? a Deus. Porque a ovelha, quem é ovelha mesmo, conhece a voz desse pastor. Glória a Jesus. Bom, vamos seguir aqui, Daniel. Há uma expressão no livro de Cantares que é tão maravilhosa, mas que não se pode identificar pela razão, né, só pela revelação, que é uma característica de Jesus que está no verso 9, capítulo 2, verso 9, que diz assim: eis que estás detrás da nossa parede, olhando pelas janelas. O que significa isso? Como é que nós podemos identificar a pessoa de Jesus nessa expressão? Interessante, né? Como é que o profético, o mistério, é só através da revelação mesmo, né? Porque esse versículo, né? Eis que está detrás da parede, olhando pelas janelas, destaca, aponta exatamente para onisciência.
do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas esse versículo destaca a onisciência do Senhor Jesus. É aquele que sabe, que vê todas as coisas. É interessante. Eu tenho uma expressão que eu uso diversas vezes, que o Senhor Jesus conhece o homem, e quando eu digo conhece o homem, conhece a nós, cada um de nós, melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Claro. Ele conhece o profundo, e o salmista diz, sonda-me, ó Deus, ele faz essa afirmação que o Senhor tem a poder de sondar, né, de conhecer a vida, o coração. A palavra é como espada alguma de dois gumes, e a palavra é tipo do Senhor Jesus, que discerne todas as coisas, né? E a gente vê nessa expressão isso, né? Aquele que está por detrás da parede, mas sabe todas as coisas. Esse é um atributo, né? É um atributo. Um atributo divino, né? Confirmado, né? Pela palavra. E tem outros textos na Bíblia que confirmam isso também, né? Vamos ver isso? Vamos exatamente na sequência desse texto que eu citei aqui, que é o Salmo 139, o verso 2. Salmo 139, o verso 2 diz assim: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Pensamento. De longe, né? Da eternidade. Da eternidade. O Senhor conhece, entende o nosso pensamento. Exatamente. Mas uma outra característica, Daniel, que a igreja vê em Jesus, reconhece em Jesus, é o seu sofrimento. Exatamente. Nós vemos, e nós falamos aqui na abertura do programa, sobre a grandeza, a glória de Deus, né? E quando a gente fala glória de Deus, o Senhor Jesus assentado à direita de Deus Pai, e apesar de tamanha glória, o Senhor Jesus se permitiu se tornar homem, e não um homem numa situação de glória humana, mas um homem simples, filho de um carpinteiro, né, que teve uma vida naturalmente sofrida, porque sofrimento era uma coisa, esse tipo de vida era uma vida sofrida mesmo naquela época, mas sobretudo se permitiu passar por todas as humilhações por amor a nós, né? Então, a gente pode perceber esse sacrifício de Jesus, essa característica dele de se permitir também no livro de Cantares, não é isso? Exatamente. Ele estava falando aí, sabe, Josias, o Senhor Jesus não só desceu da sua glória, na escala humana, na hierarquia, ele desceu até o último degrau também, nos dando o exemplo da humildade, da abdicação, né, da renúncia. E tudo que nós alcançamos, tudo que o homem pode alcançar, se deve exatamente a este amor imensurável, até inexplicável, de Deus em favor do homem, para expressar e efetivar esse amor. Então Deus enviou o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, não só para se tornar homem, mas diz a palavra que ele foi homem de dores, experimentado em trabalhos. Não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno dos homens. Então, o caminho da salvação foi aberto, está aberto, através do sofrimento, do sacrifício, da ressurreição do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos ler um texto no livro de Cantares para você explicar essa percepção da noiva acerca do sofrimento de Jesus. Cantares, capítulo 1, verso 13, diz assim: O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Como que a gente pode identificar Jesus aqui? Olha só, talvez até muitas pessoas não conheçam o que é a mirra, às vezes não é próprio do lugar que moramos, mas a mirra é uma planta
que ela tem uma característica interessante. Quanto mais ela é amassada, ou pisada, moída ou esmagada, mais ela exala perfume. Então, o Senhor Jesus, ele teve uma vida de entrega e sofrimento, cujo ápice se deu na cruz. Então, esse texto de Cantares, a noiva trouxe para mim ramalhete de mirra. Então, o Senhor Jesus, ele foi no Getsêmani, que é o monte da prensa. Ali Que foi na véspera da prisão e morte dele. Exatamente, né? Ali ele foi, diz a Bíblia que ele teve uma hemoditrose. Ele suou sangue, tamanho pavor, o peso da opressão, da morte do adversário, né, sobre ele. As nossas, diz a palavra que ele levou sobre si as nossas culpas. Então o livro profetiza esse sofrimento experimentado pelo Senhor Jesus enquanto homem. Interessante, Josias, assim, que nem todos dão muita gente dá atenção só à questão, nós comentamos muito sobre a mirra, mas a palavra diz que era um ramalhete. Então, Josias, era um conjunto de sofrimentos. Isso. Não foi um sofrimento só da cruz, porque ele foi esbofeteado, ele foi desprezado, ele foi maltratado, ele foi traído, entendeu? Ele foi caluniado. Então é um conjunto, não foi apenas uma mirra, é um ramalhete de mirra. Mas esse ramalhete, esse conjunto de sofrimentos é que trouxe para a igreja, para o homem, o bom cheiro de Cristo, o perfume da salvação. Glória a Jesus, Daniel. E você falou aqui sobre esse momento de extremo sofrimento de Jesus ali no Getsêmani, né? Quer dizer, na véspera da morte. No dia que ele foi preso, mas na véspera de sua morte. Na noite em que foi preso, mas na véspera de sua morte. Que ele em atitude de tudo isso que você falou, de humildade, de entrega, de renúncia, né? Abdicação e de obediência. Obediência. Porque ele diz, seja feita a tua vontade diante daquilo tudo. Interessante, José, assim, que a gente tem que completar aí, porque tu és para mim um ramalhete de mirra, mas, diz a palavra, o texto lá em Cantares, morará entre os meus seios, quer dizer, no coração. No coração. Então, para a igreja primitiva, principalmente, né, Jesus era só sofrimento, porque falar que era servo de Jesus, seguidor de Jesus, era correr risco de vida. Isso. Como de fato, né? Como de fato, né? Mas Jesus morava, né? O amor estava vivo, estava latente no coração da igreja. Hoje também, né, Jesus, muitos passam as suas provas por amor ao Senhor Jesus. Às vezes a pessoa tem uma experiência com o Senhor, né, numa família, e ali ela se converte, ela conhece, ela prova desse amor, ela começa a sentir o perfume da salvação, né, tirando o mau cheiro do pecado, do mundo. Às vezes a pessoa é perseguida, ela é discriminada, às vezes numa faculdade, numa escola, não é? Mas o Senhor Jesus, ele mora no nosso coração, ele está vivo, né? Esse amor é nutrido através do Espírito Santo. Glória a Deus. Bom, vamos ler aqui em Lucas, capítulo 22, 44, verso 44, que fala sobre esse momento de agonia de Jesus. Diz assim, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, aqui está essa experiência que serve também para nós como a gente exemplo, não quer, né, José, dramatizar nada, né? Que o Espírito Santo não precisa disso. Mas se você meditar nesse texto, né, e posto em agonia, quanto mais agonia,
mas ele orava. E o seu suor, diz a palavra, tornou-se... Não foi pequenas não, rapaz. Grandes gotas. Grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Assim, eu não consigo nem assim, imaginar a intensidade dessa agonia, desse sofrimento. É por isso, é a mirra, né? Sendo esmagada. Ali no Getsêmani, né? O monte da prensa, né? Era onde se extraía o azeite, as olivas. Havia um local, né? Elas eram jogadas ali, as azeitonas, e havia uma pedra que moía, né? Esmagava e extraía o azeite, o óleo. Tudo profético. Típico de Jesus. Tipo de Jesus, né? Porque foi no esmagar do Senhor Jesus na cruz que o óleo, a bênção do Espírito, foi extraída para encher as candeias, os corações da igreja fiel. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Há uma coisa que me faz pensar, Daniel, acerca do profético, acerca de todo esse projeto maravilhoso. Quando Deus fez o homem, né, e o colocou no jardim, e o homem pecou, né? E é claro, isso é uma imaginação nossa, às vezes a gente costuma tentar conjecturar acerca do que é a eternidade. E a Bíblia diz que isso é impossível, a gente pensa de acordo com as nossas... Mas assim, o acordo do pai com o filho, né, no momento do pecado do homem, diz, não, você está disposto a ir resgatar esse homem, né, e ali o primeiro ato de Deus para com o homem, quando o animal é morto, e das peles, as peles desse animal, dos animais, ali são feitas túnicas para Adão e para Eva, ali na saída do paraíso. E em todos os momentos, e a gente ao ler o Velho Testamento, a gente vê em relação àquilo que está escrito, porque era um costume religioso em obediência à voz do Senhor, não é? Ou seja, o sacrifício do cordeiro se dava de maneira muito recorrente em toda a história do Velho Testamento, certo? E aí entra a minha imaginação. A cada sacrifício desse, o Senhor Jesus, sabendo que aquele sacrifício apontava para Ele, que um dia seria Ele que estaria ali naquela condição. Então, e esse compromisso dele, assumido, e que ele levou até o último momento, até a morte de fato de cruz, seu compromisso com a igreja em morrer por ela, em abrir as portas do céu, em abrir a oportunidade de salvação, em iniciar, né, o período da graça, em fazer com que, através do seu sacrifício, o Espírito Santo fosse derramado. Ou seja, em fazer o seu papel como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, isso é maravilhoso. Eu vou ler aqui um texto para que você possa nos explicar, a partir desse texto, profeticamente, esse gesto de Jesus de assumir o compromisso com a igreja. Cantares 4:6 diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Qual o significado, Daniel, dessa expressão do noivo, do amado em Cantares, do ponto de vista profético, em relação ao compromisso de Jesus? Mais uma vez, referência à mirra. A mirra, perfeito. Não é? Então, a profecia, queridos, contida em Cantares, mostra de forma imperativa o compromisso assumido pelo Senhor Jesus em submeter-se ao sacrifício como Cordeiro de Deus. Então o texto diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra, o lugar da prensa, e ao outeiro do incenso. Então o Senhor Jesus assumiu um compromisso com o Pai e com o projeto de salvação estabelecido em favor do homem. Então esse texto, Josias, quando fala do monte da mirra, ele se refere profeticamente ao Getsêmani, que nós comentamos agora há pouco.
Agora, o outeiro do incenso é um pequeno monte. O Uhum. outeiro é um pequeno monte. É exatamente o Gólgota. E você pode ver isso pelas fotos, e quem vai a Israel, esse pequeno monte, ele tem assim, ele lembra o formato de uma caveira, né? Até dizem o Monte da Caveira. Sim. Né? Então, o Monte da Mirra, o Getsêmani, o outeiro do incenso, porque ali o Senhor Jesus se entregou completamente. Né? Ali o seu sacrifício subiu como incenso, não é? Agradável ao Pai. Não é? Ele fez uma oração, uma das menores orações, mas é a oração das mais belas, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o incenso estava se entregando como incenso. Glória a Deus. Se a gente traz esse uso do incenso para o culto levítico, né, o incenso era o último estágio do culto antes da entrada no Santo dos Santos. Exatamente, né? exatamente. Então, é um Bem momento, lembrado. E ali, ao agir, como você acabou de dizer, ao fazer essa oração, que através dela a graça nos alcança, ali o véu do templo se rasga de alto a baixo quando ele entrega, e aí ele junto com a sua igreja entra no Santo dos Santos. Isso é Agora, maravilhoso. Josias, assim, eu assim, sou muito tocado, sabe assim, com relação ao sacrifício do Senhor Jesus, entendeu? Porque naturalmente qualquer um de nós, né, passando por aquele sofrimento, né, injúrias, mentiras, né, aquela perseguição, desprezo, xingamentos, nós teríamos assim uma revolta no coração. Nós desejaríamos ali que Ele não merecia nada. caísse, né, um raio na cabeça de cada um ali, entendeu assim? Mas, Pai, perdoa-lhes. Josias, é só o amor de Deus. Só o amor de Deus, é inexplicável. É só o amor de Deus para nos cobrir, né, com esse perdão, porque nós somos muito ruins. Bom, vamos lá, vamos ler um texto que está em Filipenses capítulo 2, verso 8, e que resume isso que nós falamos aqui. Filipenses 2,8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele não voltou atrás. Por nós. Por isso Pelo que projeto de salvação. Apocalipse diz que ele é a fiel testemunha. Foi Amém. obediente até a morte. E não foi qualquer morte, não. A palavra, né? E morte de cruz. Bom, Daniel, caminhando agora para o final desse quadro, mais uma vez eu vou te pedir para você trazer uma palavra para os nossos irmãos, aqueles que nos assistem, fazendo aplicação do que nós abordamos aqui. Queridos, falamos de alguns aspectos gloriosos, proféticos, extraordinários, profetizados em cantares e confirmados em outros textos da palavra, nos Salmos, no Novo Testamento. O Senhor Jesus, ele foi fiel ao compromisso de se entregar por mim e por ti. O Senhor Jesus obedeceu ao projeto do Pai de remissão dos pecados e salvação do homem. E no momento mais duro, mais doído, mais sofrido, ao ser levado à cruz, ele se manteve fiel. E como um ramalhete de mirra, esmagado e moído, verteu o seu sangue que exalou o bom perfume
do derramamento do Espírito Santo sobre o homem. A este Senhor toda a honra, Glória a Deus. toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a gente está chegando ao final desse quadro e a gente sempre traz também comentários que foram enviados de irmãos nossos acerca daquilo que nós abordamos aqui. E como é que você vai fazer? Está aparecendo um QR Code aqui, mas eu vou pedir ao pastor Daniel para explicar como é que você interage com a gente com esse QR Code que está aparecendo. Pegue a câmera do seu celular, você aponta para esse QR Code e o senhor, a senhora, o jovem será direcionado para um WhatsApp, onde ali vai constar uma questão que já foi tratado na Escola Bíblica Dominical. É um versículo, exatamente, com relação ao livro de Cantares, um aspecto, e você vai poder contribuir conosco, enviando o seu comentário, a sua participação, o que você alcançou, o que você entendeu. E olha, é importante isso, porque isso nos ajuda a confeccionar, a montar, a fazer a pauta do programa. Então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Muito bem. E o que a gente faz sempre é trazer alguns comentários que foram enviados, e pessoas que fizeram isso na edição passada do programa, já ficaram sabendo do tema do programa de hoje e já participaram enviando os seus comentários. Você vai ver aqui agora. Margarida Gomes, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, escreveu para nós o seguinte: a mirra, quanto mais esmagada, mais exala seu perfume. A Igreja Fiel tem em si o bom cheiro de Cristo, pois através do seu sofrimento na cruz, o perfume da salvação foi extraído e derramado sobre a Igreja. Perfeita Amém. Abordagem que a nossa irmã Margarida trouxe, né? Jorge Luiz, de Santo André, São Paulo, diz o seguinte: ramalhete de mirra. A Igreja declara seu amor pelo Senhor Jesus porque Ele entregou a sua vida em sacrifício para nos dar a grande salvação. Ele foi moído, ou seja, esmagado, pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém. O Jorge ainda usa mais um texto da palavra para ilustrar essa figura da mirra, do sacrifício, né, do Senhor Jesus e do sofrimento do Senhor Jesus. Então tá aí, você quer participar do próximo programa? Aponta a câmera do seu celular, responde a pergunta, quem sabe vai ser a sua resposta que vai aparecer aqui na próxima edição desse quadro Lições do Manaim. Daniel, chegamos ao final mais uma vez um abraço para o pastor Sérgio Souza. Sim, um abração para ele. Que é um querido companheiro. Deus abençoe, foi um prazer estarmos juntos aqui. Josias, a paz do Senhor, o prazer é nosso. A todos queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia nos ensina o que devemos e, repare, também o que não devemos fazer, até mesmo no que tange ao nosso cotidiano. E temos aprendido muito no quadro Organização e Método sobre a relação familiar e a criação dos nossos filhos, tendo sempre a palavra de Deus como referência. Hoje a doutora Késia Nunes vai nos alertar sobre a criação dos filhos no temor do Senhor, usando a figura da rainha Vasti e a sua atitude que foi inadequada. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta aula, o Grupo Organização e Método permanece tratando do tema Educação dos Filhos no Temor do Senhor, tomando como referência o livro de Esther. E o tema é Vasti e a oposição na família. O texto que nos acompanha se encontra em Esther 1:9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Irmãos, quem era Vasti? A rainha, uma mulher muito bela, esposa do homem mais poderoso daquele tempo. Ela se destaca na Bíblia por 2 atributos, a beleza e a oposição. A Bíblia registra que Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero.
Irmãos, ao ler esse trecho para as nossas filhas, elas até se imaginam em uma festa divertida e exclusiva de amigas. Contudo, nós não estamos falando de meninas, mas de mulheres, de esposas. Neste caso, uma rainha, responsável por compor com o rei o governo daquele lugar. Quando comparamos a postura de Esté e de Vasti como rainhas, vemos muita diferença. Para o rei, Esté preparou 2 banquetes. E Vasti, o que preparou para o seu esposo? Ela trabalhou para agradar a sua família? Não. O texto registra que ela não estava ao lado do esposo na festa que ele organizou para as famílias do reino, não honrou o trabalho do esposo, não incentivou as demais mulheres ao estar com seus maridos e, por fim, negou-se a estar diante do rei. E o que aprendemos com ela que devemos ensinar aos nossos filhos para combater as mentiras deste tempo? As consequências da oposição na família. E o que é a oposição? É o ato de opor-se, de ser contrário a algo ou a alguém, a alguma situação. Ela pode ser de diferentes níveis, para discordar, para resistir, para impedir ou até para matar. Neste tempo, temos visto grande oposição contra a autoridade do ensino da palavra. Também contra a família, que é um projeto de Deus. Uma das formas de celebrar o início de uma família é por meio do casamento. Em nosso país, o Código Civil Brasileiro indica que um casamento ocorre quando homem e mulher atuam em composição com alguns deveres, como companheiros em fidelidade, coabitação e cooperação, assistência, sustento e respeito. Dados do IBGE de 2020 indicam que no Brasil cresce o número de casamentos por ano, sendo quase 1 milhão, mas também cresce o número de divórcio. Este mapa indica dados do divórcio por região e por tempo de casamento. Como podemos observar, os casamentos mais jovens estão indicados na cor roxa e são nesses lares que acontecem o maior número de divórcios. Já os casamentos mais maduros, com mais de 20 anos, aqui representados pela cor verde, a ocorrência de divórcios diminui quase pela metade. Irmãos, afinal, o que motiva o nosso casamento? Qual a motivação está no coração? Por que as gerações mais novas estão mais resistentes ao casamento? Por que nos tempos atuais algumas pessoas demoram a se casar, a ter filhos e pensam no divórcio? Porque o casamento, a família são um projeto de Deus. E tudo que é precioso para o Senhor tem sido o alvo do adversário. A primeira família foi criada por Deus, Adão e Eva, a coroa da criação. E o que o Senhor falou a esse respeito, Deus disse que era muito bom. E é um casamento que é ainda mais perfeito, o mais aguardado, da noiva à igreja com o noivo Jesus. As narrativas atuais buscam fazer oposição a esse projeto, mostrando que ele pode ser deturpado, ou seja, alterado, desconfigurado, ter outra composição diferente daquela criada pelo nosso Deus. Quais as narrativas atuais? Vamos acompanhar 3 narrativas. Mulheres, sejam independentes e rebeldes, mas o que a Bíblia registra, tenham um compromisso com a unidade da sua família, como a igreja com Jesus. E ainda, homens, sejam frágeis, omissos, mas a Bíblia registra, ame a unidade da sua casa, a sua esposa, porque essa união tipifica a maior força de todos os tempos, de Jesus com a igreja. E ainda, seja o que você quiser. Mas a Bíblia registra, você é parte de um projeto eterno com seu corpo, pensamentos e ações. Irmãos, o Espírito Santo nos alerta a manter atenção às narrativas que fazem oposição ao projeto do Senhor e nos posicionar contra o pecado. Essa é uma demonstração do temor do Senhor.
Temer a Deus é conhecê-lo com intimidade e rejeitar o pecado, que destrói as pessoas, as famílias, o projeto do Senhor. Vamos ensinar nossos filhos a orar pelos companheiros que terão, a constituir famílias sólidas no propósito do Senhor e a viver a alegria de celebrar os tempos juntos, o nascimento dos filhos e a contar gerações. Nós somos chamados nesse tempo a viver o despertamento do Espírito Santo e ter famílias fortalecidas no temor do Senhor. Nós convidamos ainda a conhecer os livros recentemente publicados pelo Grupo Organização e Método da Igreja Cristã Maranata, com muito carinho para as nossas famílias, e a participar das nossas enquetes nas redes sociais para os temas das nossas aulas. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Continuamos aprendendo o louvor que será cantado neste mês de outubro e que tem o título Esta é a Mensagem Eterna de Deus. Hoje a tia Janaína vai trabalhar com o teclado, ensinando os acordes com a mão esquerda, para serem tocados com a mão esquerda. Então você já sabe, pega o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, classes, irmãos, que bênção é poder estar aqui, juntinhos, aprendendo louvores para glorificarmos o nome do Senhor. Aleluia! Você já está prontinho aí com o seu instrumento? Eu já estou com o meu. E o louvor novo que nós estamos aprendendo é: Esta é a mensagem eterna de Deus. Um louvor maravilhoso. E este louvor será muito cantado agora no mês de outubro na evangelização das classes. Então vamos aprender bastante para tocarmos bem bonito para o nosso Senhor. Amém? Então vamos agora conhecer os acordes da mão esquerda. Posição dos acordes. Vamos lá. Lá maior. Lá, Dó sustenido, Mi. Mi maior. Mi, Sol sustenido, Si. Fá sustenido menor. Nós vamos tocar a notinha Fá sustenido, Lá natural e o Dó sustenido. E o Si maior. Si natural, Ré sustenido e Fá sustenido. Agora a tia vai passar aqui somente os acordes. Vamos lá. Lá maior. Mi maior. Fá sustenido menor. Si maior. Lá maior. Vamos conhecer agora a partitura? Temos aqui clave de Sol e clave de Fá. Mão direita, mão esquerda. Qual é o tom? Sei que vocês já estão vendo nas aulas anteriores. Mi maior, Fá, Dó, Sol, Ré sustenido. Observe, um compasso diferente, 12/8. Este compasso é um compasso composto. Nas próximas aulas vamos aprender mais sobre este compasso. Agora, vamos entoar aqui a melodia, solfejar, correspondente ao tempo. Vocês vão perceber que nós temos figuras pontuadas e ligadura. Nós vamos tocar, esperar um pouquinho e rapidamente para outra nota. Esse círculo vermelhinho a tia colocou para facilitar, que são as notas alteradas. E aqui está um dedilhado. Se você seguir esse dedilhado, você vai ver que vai ficar bem mais fácil. Vamos então solfejar? Dó, Si, Lá, Fá, Dó, Mi, Ré, Mi. E no final, temos uma pausa. Aqui está a mão esquerda e todos os acordes. Então, para ficar mais fácil, nós vamos primeiro passar só a mão direita. Melodia. Quarto dedo no Dó sustenido. Vamos lá.
Muito bom. Vamos então agora acompanhar esta melodia com o áudio do louvor? Vamos lá. Muito bom. Agora vamos então conhecer a mão esquerda. Clave de Fá. Temos o acorde Lá, Dó sustenido, Mi, vai tocar juntinho com a nota Dó sustenido da mão direita. Depois, o acorde Mi maior, Mi, Sol sustenido, Si, juntinho com a nota Si. Fá sustenido, Lá e Dó sustenido, vai tocar juntinho com a nota Lá. Si, Ré sustenido, Mi, com a nota Fá sustenido. Lá, Dó sustenido, Mi com Dó sustenido. Mi, Sol sustenido e Si, que é o acorde de Mi maior, com a nota Mi agudo lá em cima. Lá, Dó sustenido e Mi com a nota Mi. Si, Ré, Fá, o acorde com Ré sustenido. E para terminar, Mi maior, Mi, Sol sustenido, Si com Mi. Agora nós vamos passar somente os acordes da mão esquerda. Vamos lá. E agora, vamos tocar de mãos juntas. Dessa primeira vez, devagar. E uma pausa no final. Vamos de novo? E agora, para terminar, nós vamos tocar novamente de mãos juntas, junto com o áudio. Vamos lá. Amém? Vamos combinar de vocês treinarem bastante, certo? Tenho certeza que sim. Vocês são muito dedicados. Então, até a nossa próxima aula e a todos a paz do Senhor Jesus. Eu me lembro de quando meus pais me faziam algumas promessas. Se eu estudasse, por exemplo, e passasse de ano, ganharia um presente. Se eu fizesse as minhas tarefas de casa, podia sair para brincar ou assistir televisão. E eles sempre cumpriam as promessas que me faziam e eu sempre pude confiar neles. Com Deus é a mesma coisa. Ele é o nosso Pai eterno e através da Bíblia nos faz inúmeras promessas. Todas elas Ele cumpre e por isso nossa fé sempre está fortalecida. Hoje na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri falará sobre o tema A Promessa para os que temem a Deus. Saudamos a todos, mas em especial nossas crianças, intermediários e adolescentes com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler um texto da Palavra do Senhor? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Malaquias 4:2. Estamos vivendo os últimos dias da Igreja fiel nessa terra. Jesus em breve voltará e o mundo está em trevas. As pessoas perderam o temor a Deus. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor, há uma promessa maravilhosa que veremos no decorrer deste estudo. Mas o que é temer a Deus? É amar e obedecer, sabendo que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus. Deus sempre quer o melhor para nós e tudo que Ele nos ensina é para o nosso bem. Por isso, nós obedecemos por amor. Isso é temer a Deus.
Nos nossos dias é comum vermos pessoas desrespeitando o nome de Deus. Tudo isso acontece porque perderam o temor de Deus. E a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria quer dizer conhecimento. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está em Provérbios 1:7. Quem teme a Deus é sábio, mas aquele que não teme é tolo, é sem sabedoria. O profeta Malaquias nos deixou uma profecia, que é uma promessa para os fiéis. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, foi o texto que lemos. Por que a noite é escura? Por quê? Porque não tem sol. E o sol é aquele que nos traz luz. E quem é o sol da justiça? É o Senhor Jesus. Só Ele pode trazer a luz para as nossas vidas e aquecer o nosso coração com o calor do Espírito Santo. Os que temem ao Senhor crescem como bezerros no cevadouro, que é o local onde os bezerros se alimentam, e eles se alegram e crescem fortes. Deus cuida com amor dos que o temem, e em todo o tempo. Mas vamos lembrar que Deus é amor, mas também é justiça. Ele vai fazer justiça aos obedientes à sua palavra. Quem tem Jesus faz as obras da luz e não das trevas. Então, se eu aceito Jesus como meu Salvador, eu tenho a vida transformada pelo poder de Deus. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, Efésios 5:8 nos diz. Não podemos dizer que somos servos do Senhor e não praticarmos a palavra de Deus, sermos filhos desobedientes, alunos bagunceiros, que não respeitam o professor, que ficam no meio de pessoas que só fazem que desagrada a Deus. Tudo isso são obras das trevas. Deus quer batizá-los com o Espírito Santo, quer usá-los nos cultos, quando vocês tocarem os instrumentos, quando cantarem, quando orarem com alegria. O tempo que estamos vivendo é de oportunidade. Você pode ser o instrumento para levar salvação e muitos que estão ao seu redor ainda estão nas trevas. No mês de novembro, teremos um culto especial de evangelização. É o Trombetas e Festas 3 e neste culto teremos a participação das nossas igrejas de todos os países e será uma grande oportunidade de convidar nossos familiares e nossos colegas. Vamos fazer uma lista daqueles que podemos convidar e já começar a orar por eles. Assim, muitas pessoas no mundo inteiro poderão se abrigar debaixo das asas do Salvador. Deus quer salvar a todos nós e glória a Deus por isso. Ore a Deus para que o temor do Senhor esteja em seu coração. Assim, a promessa da palavra de Deus vai se cumprir na sua vida e a luz de Jesus vai brilhar em seu coração e você crescerá com alegria na presença do Senhor. Deus cuidará sempre de você, com muito amor. A paz do Senhor Jesus. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Vou viver, sim, vou viver, passear no jardim do meu Senhor. A árvore
todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, sempre aqui no final a gente lembra de um projeto maravilhoso e com resultados cada vez mais notáveis, que você que está nos assistindo, também pode se beneficiar dele. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É muito simples participar, você vai ter apenas que fazer uma ligação. Com um detalhe, essa ligação é gratuita e que você pode fazer sempre que precisar. É sempre mesmo, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, quando você precisar. O número está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Do outro lado da linha, um pastor vai te atender, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e também vai orar por você. E tudo isso totalmente gratuito. Se você quiser, ainda pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho já vai ser redirecionado para essa ligação. E eu quero chamar a atenção para uma coisa, nós não vamos pedir qualquer contribuição financeira a você, oferta, nada disso. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que você precisar, tá bom? Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? É muito simples. É só acessar as nossas redes sociais e baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Ouça louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia no aplicativo da rádio. Se quiser, também pode compartilhar os nossos conteúdos com pessoas que você conhece. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a cada dia mais estamos lançando novos conteúdos. Olha só, eu falei agora sobre o projeto 0800. Você pode acessar um programa que tem esse conteúdo, que é o conteúdo que o programa chama Ligue 0800. Você acessa esse programa e você vai ver as experiências que as pessoas têm ao utilizar esse recurso que é o projeto de assistência espiritual. Mas a gente tem muito mais. Manaim News, programa Os Dias da Minha Mocidade é um sucesso entre os jovens. O programa O Momento da Doutrina, o programa Família, um Projeto de Deus, De Pastor para Pastor, são vários títulos novos que estão disponíveis aqui no nosso canal. Mas eu quero chamar a atenção para um conteúdo. Esse conteúdo é especial, que é a Escola Bíblica Dominical. E a gente sempre reforça a EBD. E ela vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã, ao vivo, e sempre um conteúdo inédito que você não pode perder. E assim estamos chegando ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e de verificar se você continua inscrito no nosso canal. E ao você assistir, curta esse vídeo. Também, uma coisa que você pode fazer que é muito importante é acionar o sininho. Se você fizer isso, vai ser notificado todas as vezes que lançarmos novos conteúdos aqui no canal. Outra atitude que você pode tomar é compartilhar esse vídeo com os seus conhecidos. E qualquer uma dessas coisas que você fizer, você vai estar ajudando a anunciar o Evangelho Eterno, tá certo? Na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos mais uma vez juntos aqui neste canal. Maranata, o Senhor Jesus vem!